Assembleias virtuais nos condomínios vieram para ficar, assim como a teleconsulta, a telemedicina. Nossa convidada já está linkada conosco. Já está conosco, conectada. Nossa próxima entrevistada, a doutora Simone Camargo, vice-presidente do Secov-RS, Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, doutora Simone. Obrigado pela oportunidade. Uma boa noite aos que nos assistem, a ti. Mais uma vez, muito obrigado por esse momento. Doutora Simone, essa semana o decreto do prefeito está permitindo a abertura do nosso comércio, das atividades todas, até, se não me engano, quinta-feira. Isso é bom para as imobiliárias, doutora Simone? Ótimo, maravilhoso. Claro que teríamos que ter mais, né? Porque o que está havendo de entrega de imóveis, principalmente os comerciais, é grande. E também nos residenciais, viu, Apple? Mas entre o que tínhamos de 100% fechado, já estamos nos dando por satisfeitos. Agora, ainda é pouco para o comércio sobreviver. Tá bem dramático se ouvir aqui. Empresas familiares, antigas, que estavam tendo condições de manter os seus negócios, hoje estão fechando. Tá bem dramático isso. Tá dramático. Residenciais também, pessoas que tinha um determinado salário, um poder aquisitivo, baixou. Então, em compensação, está havendo uma mobilidade. Né? Muitos estão indo para apartamentos menores, outros maiores, para fazer o home office com mais tranquilidade, com mais condições. Os proprietários têm sido sensíveis na diminuição do valor dos aluguéis, doutora? A grande maioria. Existem as exceções, claro, mas a grande maioria, né? Acho que está muito tranquilo nesse sentido. A imprensa tem demonstrado muito essa questão econômica, então sensibiliza. Claro que vai chegar um ponto, né, Apple, que muitos vão ter que começar a recuar nessa liberação, porque nem eles próprios vão conseguir aguentar. Né? Mas acho que, por enquanto, ainda está dentro de uma normalidade. Eu sei que no Secov vocês têm um estudo, o tempo médio que fica desocupado um imóvel até ser locado. Esse tempo hoje está em quanto tempo, doutora Simone? Eu, sinceramente, não tenho essa informação aqui comigo, tá? Porque, como é locação, eu pouco me detenho. Claro. Mas, então, eu fico te devendo e peço para até te passarem. Eu, honestamente, eu não tenho essa informação. Ok, como é o nosso assunto, que a doutora Simone Camargo é vice-presidente de condomínios do Secov. Doutora Simone, as assembleias virtuais estão liberadas? Todos os condomínios podem fazer esse tipo de assembleia? A assembleia virtual veio para ficar, assim como a teleconsulta, que está sendo um sucesso nas operadoras de saúde, doutora Simone? Olha, esse assunto eu acho bárbaro, eu sempre gosto muito de falar sobre ele. Eu já tive a oportunidade de fazer uma consulta com meu médico e achei isso fora do comum, bárbaro. Claro que, vamos assim, com uma situação um pouco mais grave, talvez ele precisasse me ver, né, para medir pressão, coisa assim, mas naquilo que eu precisava, foi totalmente atendido. Então, as assembleias virtuais é a mesma coisa, depende de condomínio. Então, vamos assim, as assembleias presenciais, até 30 de outubro de 2020, elas estão proibidas. A menos que possa ser feita uma questão, por exemplo, um condomínio pequeno, com distanciamento, mas aí nós temos que ir para um funilamento que é de grupo de risco das pessoas. Então, de uma forma geral, proibidas, tá? As assembleias virtuais estão em condições de ser feitas, elas são ótimas, eu já fiz várias vezes. Quantas já fez, doutora Simone? Eu já fiz, acho que umas 8 ou 9 já. Já fiz umas quantas. E ela é realmente como uma assembleia, porque existe uma forma que é uma enquete, que isso não é o adequado, tá? Porque as assembleias, elas estão regradas em função da lei das SAs. Isso. Então, uma coisa é abrir uma assembleia de manhã e no dia seguinte fechar, ou à noite. Isso é uma enquete, porque fica aberto durante o dia para a pessoa dizer quero isso ou quero aquele. Essa não é uma assembleia.
isso é uma enquete e ela não se configura a uma necessidade jurídica. O que eu estou dizendo sobre isso? A Assembleia ela tem que dar uma garantia. Nós tínhamos antes a preocupação de darmos a condição a 100% das pessoas usarem tecnologicamente. Tá? Não há mais necessidade neste período que estamos passando, porque a legislação ela é temporária. O que acontece? A convocação é idêntica à outra. Qual é a diferença? É que nós temos que colocar ali o endereço da sala virtual. Que antes a gente colocava o local, agora já coloca a sala. Ah, mas é possível convocar 20, 30 dias antes e já ter o endereço? Perfeitamente possível. Outra garantia que nós temos que ter, que seja gravado em áudio e vídeo. Aqui eu vou fazer um comentário, Bárbara. Eu acho que o que mais me agradou numa assembleia virtual é o comportamento das pessoas. Eu tive o caso de ter um condomínio que 100% estiveram presentes. Eu poderia ter alterado uma fachada, né? Coisa que é muito difícil e se conseguiu 100%. Claro, existe o fator curiosidade. Muitas pessoas têm uma certa curiosidade em entender, porque não é o seu dia a dia. Mas empresários, médicos, muitos já estão acostumados, mas outras pessoas não. Outra situação, um comportamento extremamente adequado de quem participa. O que acontece? Numa assembleia presencial, as pessoas às vezes se dão o direito a tumultuar, o que não é muito legal, em termos de não é muito bom, né? E aí as pessoas também, os outros acabam deixando de ir nas assembleias porque aquilo se torna enfadonho. Na assembleia virtual, isso não acontece, porque as pessoas se restringem. Primeiro, porque fato novo. Segundo, está sendo gravado vídeo, né? Então as pessoas aproveitam para se comportar. Eu acho isso excelente e a assembleia ela se torna produtiva. Isso que é o importante. Por que as pessoas não participavam? Porque não tinha horário de iniciar e nem de finalizar, até tinha de iniciar, mas não se sabia o que finalizar, virava um tumulto, às vezes uma discussão, o que na virtual não ocorreu. Outra situação, é importante que nós tenhamos a garantia de que essa assembleia não vai cair. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer, eu estou dentro da minha empresa cuidando deste assunto, de manter, e falta luz, eu não tenho gerador. Não sei se vou poder voltar ou não. Essa assembleia, ela se termina. Tem que novamente ser convocado. Vamos dizer que nós tivéssemos 6 itens e nós estávamos no terceiro. Não dá para considerar os outros 2. Temos que acabar a assembleia, reconvocar e tudo mais. Outra situação, caiu a internet. Tá? Diferente de que um participante tenha isso acontecendo. Isso é como se ele se retirasse de uma sala física. Então, por exemplo, muitas pessoas no início nos perguntavam, tá, mas e se a pessoa não tem capacidade tecnológica, ou seja, não tem um computador, não tem um celular, o que é difícil hoje, mas ou que tem uma certa aversão. Muitas pessoas têm uma certa aversão às questões de participar, como nós estamos fazendo aqui. Isso é como se eu tivesse no outro estado e não quisesse me deslocar. Ou eu estivesse na mesma cidade e, por alguma razão, eu não quisesse me deslocar. É o mesmo sentimento que tem o judiciário e entender que, se não entrou porque não quis. Claro. Eu posso ainda outorgar poderes a alguém, dar uma procuração. Sim. Então, normalmente, nós estamos adotando, na minha empresa, mas não necessariamente em todas, nós adotamos que, antes da assembleia, sejam entregues as procurações para que nós identifiquemos a fidelidade dela. Para alguns condomínios, nós botamos 24 horas, no outro, nós colocamos 48 horas. Por quê? Porque era o caso a caso. Qual é o condomínio que eu não indicaria? É aquele em grande quantidade de unidades. Porque nós termos uma assembleia onde, vamos dizer assim, sejam 100 economias, nós corremos o risco de 50 economias aparecerem, se não mais. Como eu disse, eu tive caso de 100%. Claro, era um condomínio pequeno, mas aconteceu. Isso fica uma certa inviabilidade técnica, vamos dizer assim.
Tá? Porque nós, para quem sabe o que nós estamos falando, as fotos, a imagem de cada um aparece ali em cima ou na lateral. Aí nós temos que regrar usar o uso do chat para poder pedir a palavra ou levantar a mão. Então, é mais gente. Isso dá uma certa confusão. Como as assembleias, por exemplo, se for um caso emergencial, temos que ir para esse caso. Mas é muito difícil acontecer isso. Então, se sugere que espere passar o 30 de outubro e faça as suas assembleias presenciais. A possibilidade da legislação ser estendida até janeiro, fevereiro, com a Assembleia Virtual, existe, doutora Simone? Olha, eu não sei te responder. Existe a possibilidade? Existe, mas o que levaria a isso? Que eu acho difícil acontecer. É que essa pandemia ela estivesse mais agravada no país inteiro. E já se tem estados como São Paulo e Rio de Janeiro que estão bem mais liberados. Né? Claro que eventos o que se compara a uma assembleia? Um teatro, um cinema, que existe uma quantidade maior de pessoas aglomeradas. É isso que vai fazer haver a renovação dessa legislação, a reaplicação dela. Então, eu não saberia te dizer, Apple, se vai ou não, mas eu quero te dizer o seguinte, que eu acho que não vai faltar um político que vai lançar esse projeto, porque tem que vir para ficar. Tá? Acho que nós vamos ter aí mais agregando, mais uma condição de agregar aos condomínios. Existe já uma discussão muito forte, vamos dizer assim, de interpretação, porque a legislação ela nunca proibiu, mas ela diz que deve haver para participar. E o participar, hoje já se vê que virtualmente é uma forma de participar. Nós é que tínhamos mais afunilado a condição de presença física, mas se sabe que é completamente possível a presença virtual, porque no início de uma assembleia, o que se faz o controle? De quem está identificando o nome, a voz e o apartamento. Perfeito. Simone Camargo, apartamento 301, pronto. Quem estava no controle, como um secretário ou presidente, vai identificar se é verdade. Vamos dizer que encontram lá o doutor Apple no meu lugar. Doutor, o senhor tem alguma procuração? Não nos encaminhou a tempo. Não, não tem. Lamento, o senhor vai participar, mas com o microfone fechado. Perfeito. Né? O senhor vai assistir e levar para ela. E quem libera o microfone para os condôminos é o presidente da Assembleia. Depende, porque assim, eu sou a favor, conforme comentei no início da nossa entrevista, eu sou a favor de que haja a contratação de uma empresa para o cuidado, porque eu, como te disse, aqui na minha empresa eu não tenho gerador e eu não tenho uma segunda internet que confira a queda de uma outra, né? E então, tem que gravar tudo também, né? Tem de gravar toda a Assembleia. Exatamente. Mas horário de começo e horário de fim? Sim, totalmente. A finalização, normalmente, ela é colocada em até 3 a 4 horas, o que é que dentro de uma presencial se também propõe. Tá? Mas também não se sugere que se utilize, por exemplo, o Zoom gratuito, que é 40 minutos. Isso. Por quê? Porque se ela se estender, de novo eu digo, é a mesma coisa que cair a internet ou a luz. Se ela se extinguir e por algum fato tenha aumentado aos 40 minutos e a plataforma derruba, tudo de novo tem que começar. Entendi. Tá? Entendi. Então, eu acho que o ideal, até para as imobiliárias, né, é que haja contratação de uma empresa terceirizada, porque as imobiliárias estão focadas no direito condominial, elas não estão focadas na questão de ter uma plataforma com garantia. E hoje em dia essas empresas, além de darem a filmagem, fornecerem, e além de darem a gravação de áudio e vídeo, elas dão relatórios quando da convocação, por exemplo, da votação, desculpa. Por exemplo, votamos, ela sai o número dos apartamentos que votaram a favor e o número dos apartamentos que votaram contra. Entendi. Individualiza. Né? Então, o controle,
eu até te diria que é um controle maior do que o presencial, porque o presencial normalmente não se grava. E é muito caro contratar uma empresa para fazer esse Olha, tem vários valores, tem várias empresas, eu não entraria aqui em detalhes, porque eu poderia, vamos dizer, ultrapassar o meu limite de informação de terceiros, né? Então, mas existem várias que fazem isso. E eu acho que, se um condomínio precisa fazer uma assembleia presencial, ele deve pagar para ter a garantia, porque senão vai se custar mais caro. Tem um custo para se convocar, tem um custo para mandar essas informações. Se for uma extraordinária, é obrigatório que tenhamos o recebimento daquela convocação. Então, tudo isso, eles se encarregam disso. Eles se encarregam de ter e-mail e celular de todo mundo, para que tenham todos. Dependendo da empresa, eu já tive caso de uma empresa que disponibilizou pessoas da sua equipe para ir até o edifício, conversar com os apartamentos que não tinham a disponibilidade técnica e colocaram lá, ensinaram. Foi quando deu 100%. Né? Porque, às vezes, a pessoa diz... Eu sempre menciono a minha mãe, né? Minha mãe tem um problema de aversão à tecnologia bárbara. Então, ela olha um link desse, ela diz, é fake, isso é vírus, eu não vou entrar, eu tenho medo. Claro. Isso é que disponibilizaram. Então, eu acho que depende de empresa para empresa. Mas eu sugiro que os condomínios tentem fazer. É muito interessante. Eu tenho certeza. Muda totalmente. Eu tenho certeza. E me chamou a atenção, porque você falou que as pessoas têm um comportamento adequado, sabe, que estão sendo gravadas. Sabe? Isso é uma coisa muito interessante, porque tem pessoas que vão para a Assembleia para criar problema, discussões, enfim. Nós temos que ir para buscar soluções, não criar confusões, né, doutora Simone? Exatamente, é isso que eu penso. Por que ela se tornou interessante? Porque ela é funcional, ela corresponde à necessidade. O que se faz? Uma pauta, se compõe um grupo de pessoas para deliberar sobre aquilo, e não ficar num assunto, numa discussão. Muitas vezes as pessoas... Por exemplo, nós estamos falando sobre caixa d'água, vem um e fala do estacionamento, tá? Porque a ânsia da pessoa de resolver o seu problema particular. É verdade. Né? Então, isso acaba de uma forma, vamos dizer, muito tranquila de não ser possível, porque as pessoas se constrangem, claro, e está sendo gravado. Né? Eu acho que é pela gravação, né? Eu acredito, pelo menos até agora, porque isso é outra coisa, que na convocação é importante que compareça, que apareça ali, que a assembleia será gravada em áudio e vídeo. Isso é ótimo. E no início, eu, pelo menos, busco ratificar verbalmente, dizendo, olha, não esqueça que essa assembleia está sendo gravada em áudio e vídeo. Normalmente não se disponibiliza, a menos que seja ingressado em juízo. Por quê? Porque daqui a pouco pode ser alguém, pode recortar e colar e se utilizar indevidamente. Claro. Então, é como imagens de condomínio. Não se fica disponibilizando para todo mundo as imagens gravadas. Se disponibiliza mediante a uma solicitação judicial. Né? Doutora Simone, semana passada eu participei de uma coletiva de imprensa, os resultados do primeiro semestre do Banrisul. E o presidente Cláudio Coutinho colocou na tela da nossa coletiva de imprensa, em PowerPoint, todas as lâminas. Isso tudo é possível na Assembleia Virtual do Condomínio, prestação de contas, por exemplo, se colocar lâminas na tela? Perfeitamente possível. Por exemplo, dá para se adotar de se enviar por e-mail ou pelo WhatsApp toda a documentação antecipadamente. É o que se faz. E na hora de se conversar do assunto, se compartilha Excelente. a todos aquela documentação. Pode ser fotos. E eu acredito, Apple, que até a plataforma menos favorável, ela disponibiliza essa instrumentação. Eu acredito que, no meu conhecimento, todas as que eu ouvi até agora, todas elas disponibilizam. Para assembleias, eu não sei, por exemplo, eu não sei se essa plataforma que nós estamos aqui, se ela disponibiliza,
mas eu acredito que sim, porque imagens são disponibilizadas, né? Essa nossa plataforma que a gente está gravando, o nosso programa de TV, ela suporta no máximo 6, 8. Mais do que isso de participantes, ela não suporta. Então, tem que ser realmente uma empresa especializada para um condomínio grande, como o meu, por exemplo, aqui em Águas Claras, que normalmente participam 40 pessoas, tem que ter um mosaico onde apareça essas 40 carinhas, não é isso, doutora Simone? Exatamente. Aí, isso é que às vezes dificulta. Não é que seja proibido, mas isso dificulta e alguns erroneamente podem pensar o seguinte: as pessoas não estavam ali porque eu não as vi, mas é que elas não sabem rolar aquela barra para informação. Isso tudo, quando se tem uma plataforma, uma empresa cuidando, não uma plataforma, uma empresa cuidando disso, ela explica no início. Ela diz, olha, caso queiram ver, as pessoas... Entre lá em configurações, aperta nos 3 pontinhos, coloca mosaico, aparece todo mundo, orienta direitinho, né? E uma coisa que tu falaste que é muito importante, Apple, é a questão da quantidade de pessoas. Realmente, além de questões como tempo, tem algumas que têm a questão de quantidade, e isso deve ser visto, porque também não posso ter um condomínio, vamos dizer, de 10 economias, uma plataforma com capacidade a 8, presumindo que 2 não vão vir. Claro. Porque se os 10 vierem, está encerrado o assunto. Não há possibilidade dessa Assembleia se constituir. É o mesmo que nós termos um espaço que não cabem as 10 pessoas. Eu não posso convocar uma Assembleia nessa condição. Muito bem, doutora Simone Camargo, vice-presidente do condomínio do Secov RS. Muito obrigado pela sua participação conosco, sempre muito clara, objetiva, didática. Parabéns pelo seu trabalho no Secov, doutora Simone. Obrigado, sempre às ordens. Muito obrigado.